Boa noite, pessoal. Estou abrindo aqui o Facebook do lado para poder ver o chat. Hoje vamos falar sobre um tema bem difícil, né? Boa noite, Débora. Boa noite, Norá. Boa noite, Bia. Um tema, vamos dizer, um pouco difícil de praticar, né? Que é amai os vossos inimigos. Para quem pegou, né? O Roberto manda por mensagem, então a gente vai ler aqui. Amar ao próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E caridade com os criminosos, né? Não é bem só os inimigos, mas os criminosos em geral. Tem algumas perguntas, eu não vou entrar nas perguntas em si, mas mais sobre essa questão que ela é bem complicada, né? Vamos dizer, a gente amar quem está na nossa família, etc. Até que vai, mas a gente amar os inimigos é um desafio. Boa noite, Ana. Vou esperar mais um minutinho. Lembrando, né, quem quiser pegar um copo d'água, é sempre um copo d'água, faz parte do tratamento. Boa noite, Elma. Que a gente também, né, essa água também recebe, né, o magnetismo. Os espíritos estão aí olhando por nós, que estamos sempre aqui no mesmo horário, no mesmo dia. Eu falei, né, essa vai criando-se, essa egrégora, né, que mostra que o trabalho é sério. Boa noite, Janete. Bom, gente, vou começar aqui com a leitura, aí depois, né, a gente pensa um pouquinho sobre a mensagem, e isso, né, obviamente, depois é para cada um fazer a reflexão, de preferência até a sua hora antes de dormir, né, pensar sobre, é sempre para isso o Evangelho, né? Não é só uma leitura, mas é uma leitura e uma interpretação depois, né? Que cada um tem, sim, um ponto de vista diferente, uma história diferente, cada um é um. Caridade com os criminosos, Elizabeth de France. De França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, são concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como os conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Ou seja, de novo chamando para a responsabilidade. A gente que estuda, né, o Evangelho, a gente já sabe da mensagem, então a gente tem mais responsabilidade. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que no mundo não considera sequer como faltas leves? Ou seja, a nossa disputa, o capítulo, Silvana, é o capítulo 11. Essa questão de disputa, né, mesmo nos negócios, a gente não segue nem de longe a lei de Deus, né? E isso é natural, a gente acha que é normal, né? Então, a indulgência que a gente vai precisar pra gente, a gente precisa ter para com os outros. Indulgência é não ver o erro, tá? É como se eu não estivesse vendo o erro do próximo, se eu fizesse ali, né, a caridade sem querer julgar nem nada, porque não é meu papel. Quem julga é Deus. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas
para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmola, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Aqui fica muito claro, e a gente fala muito sobre isso na obsessão, não existe obsessão sem que exista nenhum tipo de empatia entre os dois espíritos, obsidiado e obsessor, né? Então, obsessor é até um nome ruim de se usar, né? É um outro espírito ali, né? Um relacionamento, né? E então esses espíritos, eles têm sim para nós, né? Inclusive eu, se eu estivesse sendo obsidiado, muito provavelmente eu obsidiei, né? É como se fosse uma roda que não para de girar, né? Um obsidia o outro e isso não acaba, existe um relacionamento aí. Então, se eu não precisasse enxergar alguma coisa, ou seja, se eu não tivesse algum mau hábito, algum vício que atraísse o seu obsessor para perto de mim, alguma pendência com ele, ele não estaria ali. Ou seja, ele está ali para mostrar para mim que eu preciso olhar para esse problema, para esse mal que está dentro de mim mesmo. Então, ele é uma ferramenta de Deus, uma ferramenta didática de Deus para que a gente continue evoluindo. E se a gente está num mundo onde tem esse tipo de espírito, é porque a gente precisa aprender com eles. E somos também, né, em parte, da mesma forma. A gente está aqui encarnado, agora ouvindo essas boas mensagens, então talvez a gente esteja raciocinando um pouco mais, mudando um pouco nossa forma de agir, mas a gente tem também essas más tendências na gente. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces, eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensais no vosso modelo, que é Jesus. Diria ele, se viesse esse infeliz ao seu lado. Que diria ele se viesse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Tá? Então a gente precisa, né, segundo aqui Jesus, eu montei um raciocínio aqui mais ou menos rápido para a gente conversar sobre como é que eu vou amar o meu inimigo, né? E quais são os preceitos? Tem algumas bases aqui que Jesus ensina para a gente ao longo desse evangelho, né, do evangelho, da Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Então, ele fala como se fosse, né, alguns passos que a gente precisa. Então, perdoar, né? E aí a gente fala de perdoar, e ele fala nesse capítulo mesmo sobre perdoar, que ele fala aqui sobre esquecer. Só que esquecer não é esquecer a situação, né? Tanto que a gente precisa lembrar da situação para refletir o que a gente sentiu naquele momento e o que levou, né, aquela raiva, aquele ódio, aquele embate. Então esse esquecer não é esquecer a situação, não é esquecer o fato. É tentar apagar, ressignificar o sentimento, a emoção relacionada com aquele fato, né? Então muitas vezes eu vou, por exemplo, entrar numa argumentação, vamos dizer que eu esteja defendendo o espiritismo contra outra religião, por um exemplo. E aí, porque eu tenho lá dentro de mim orgulho, tenho vaidade, e às vezes eu fiquei sem argumento na hora, não tinha como argumentar contra essa outra pessoa, e por esse orgulho, por essa vaidade, eu tenho raiva, entro no embate, e essas coisas acontecem na política, na religião, quase todo tipo de coisa, né?
Então eu coloquei ali porque eu tinha orgulho, por egoísmo, por vaidade, eu coloquei ali um sentimento, né, de raiva, essa emoção. Essa emoção precisa ser apagada. Né? Eu preciso conseguir olhar de novo para essa situação com uma emoção diferente, conseguir ressignificar ela. Porque daí sim, a partir do momento que eu não tenho mais ódio, não tenho mais raiva, aí sim eu começo a conseguir trilhar esse caminho, né, do perdão, da ressignificação das coisas. Então, primeiro é esquecer aquele sentimento, aquela emoção que está vinculada, que às vezes é automática, eu nem percebo. Né? Eu vou sentindo ela toda vez que eu entro, discuto com a pessoa, ou vejo a pessoa, já vem aquela emoção. E enquanto eu não prestar atenção nisso, eu não conseguir mudar isso, né, eu não vou conseguir perdoar. Porque perdoar, como fala, né, nesse mesmo capítulo e em vários outros, não é simplesmente falar que perdoa, virar as patas, tá, eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente, né? Não quero ver mais você. Então, não é isso, né? É ressignificar. E aí, tem alguns passos que são legais, né? Aquele fato que aconteceu, e a gente entendendo a perspectiva espiritual que somos espíritos, que estamos vindo evoluindo, somos eternos, estamos todos. A pessoa mais imperfeita que você conhece, que você considera, né, que a gente gosta de julgar as pessoas, a gente considera a mais imperfeita que a gente conhece, ela está predestinada a ser um ser crístico, que vai cuidar de um planeta algum dia. Você imagina isso? A distância que existe, né? Para a gente existe um neto enorme, aquelas pessoas que a gente julga inferiores a gente imagina que tem mais ainda. Mas, então, a partir desse ponto de vista, se a gente viver realmente isso, a gente vai olhar para aquela pessoa e não vai julgar que ela é, como um todo, aquele fato ruim com o qual a gente se encontrou. Ou seja, em algum momento da vida dela, ela fez alguma coisa que eu não gostava e aquilo ali rotulou aquela pessoa. Agora ela é uma pessoa má, né? E a gente precisa tirar esses rótulos. Uma vez eu e alguns amigos, questão de sociedade, quase que a gente entrou assim, a gente perdeu uma amizade de uma pessoa muito legal, assim, por causa de um fato assim, de negócio. Graças a Deus a gente voltou atrás, hoje somos ótimos amigos, mas a gente estava julgando ele por um fato. E a gente tinha uma amizade longa, né? E é isso que a gente faz no dia a dia, né? Como fala que tem aquela pintura, aquele quadro branco, a gente só vê o pontinho preto, né? Só vê os lados ruins. Então, não fixar aquela pessoa naquele fato. Enxergue que aquela pessoa, ele é um filho, ela é uma mãe, ele é um pai que ama pessoas, tem pessoas que amam ela. Tentar enxergar essas trocas que essa pessoa tem também, para desvincular ela só desse fato ruim, né? Então, e aí, a gente conseguindo começar a enxergar essa pessoa, não só como aquele fato, e tentar apagar aquela emoção, qual que é o nosso papel? Converter ele não em espírita, nem em cristão, nem nada, mas converter aquele inimigo em um amigo. Começar com isso, como é que eu faço para transformar, né? Porque é uma delícia, né? Eu não sei se vocês já tiveram algumas discussões quando era pequeno, assim, entrava, a gente ficava de mal, né? Que eles falavam. E o maior alívio era quando a gente recuperava aquela amizade. Parece que é um peso que sai, assim, e agora você não precisa mais, porque é uma energia que fica presa. A gente, ao invés de investir energia em amar as pessoas, a gente investe energia em odiar as pessoas. Isso gasta energia. Porque, na verdade, você não quer odiar aquela pessoa, mas você fica ali contando aquelas historinhas e se apegando a pequenos motivos, a pequenos defeitos para odiar aquela pessoa. Né? Então, e aí Jesus fala, que amor é esse, né? É aquele amor que eu tenho pela minha... pela esposa, pelo filho, pela mãe, que tem cumplicidade? Não, obviamente a gente não consegue se abrir completamente, porque existe assim, às vezes até uma certa tensão, um certo risco, não seria adequado, inclusive dependendo da situação. Mas eles falam que como fala existe o amor eros, né? Alguns amores eróticos, de amigo, etc, que falam no grego, mas seria o amor ágape que fala. Porque você imagina que aquilo lá é um filho de Deus. Então, se você ama Deus, você precisa deixar esse amor por Deus passar por cima, né? Você passar por cima e você amar esse filho dele, né? Então, seria um amor que não espera nada de volta, né? É quando a gente fala de caridade, né? E quando fala de ingratidão, uma vez, até falei uma vez para vocês, quando a gente vê muita ingratidão na nossa vida, a única coisa que a gente tem que questionar não são as pessoas que são ingratas. A gente tem que questionar o porquê que a gente está fazendo essas coisas boas para essas pessoas. É só porque é bom ou porque a gente quer alguma coisa de volta? Porque se a gente está enxergando tanta ingratidão, é porque toda vez que a gente faz o bem, a gente está esperando alguma coisa de volta. E essa coisa não volta. Porque se eu já fiz o bem, já está feito.
que eu estou esperando, né? Além disso, né? Então, esse amor seria mais esse amor assim, né? Amor caridoso. Em alguns, né? E nesse momento, você simplesmente deixa fluir o seu lado bom para essa pessoa, né? E sem querer nada de volta. Não é aquela relação normalmente que a gente vai ter com aquela pessoa cônjuge, que a gente se abre e tem, é mais uma caridade. Isso pode evoluir, mas tardiamente, se a gente conseguir converter em um amigo, né, numa relação melhor ainda, né? E é basicamente isso, então, gente. E a gente nunca cura o ódio com o ódio. Falando de dualidade, né? Falando, o ódio nunca vai ser desfeito com mais ódio. O ódio só alimenta o ódio. Então, para com o ódio, eu trato com amor. Paulo de Tarso, que fala num trecho de que você começa a perdoar as pessoas, como se você, como ele fala, como se colocasse um fogo na cabeça da pessoa, uma brasa na cabeça da pessoa, porque ela quer te odiar, aí você trata ela bem, aí você trata ela bem de novo, tá? Aí começa a ficar insuportável para ela te odiar, porque você está sempre tratando ela bem e começa a não fazer sentido, né? Então, o amor, né, o ódio sempre se trata com amor, só se cura com amor. Então, vou pedir pessoal para vocês se sentarem confortavelmente pensando sobre isso, né? Vamos pensar sobre perdão. Se tiver alguém para perdoar, acho que é um ótimo momento para mentalizar essa pessoa, porque a gente vai para vibrações. E eu sugiro que seria uma ótima coisa, se tiver um inimigo aí, tiver alguém que você odeia, vamos vibrar por ele, vamos vibrar pelas pessoas que a gente menos gosta hoje. Se tiver, lógico, alguém precisando, mas sempre são as pessoas em especial que normalmente a gente precisa vibrar. Quem não pegou um copo d'água, fica à vontade. A minha água está verde, mas está aqui. Né? Cada um pega o seu copo d'água que vai ser tratado. Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Vocês vão ter as suas colunas eretas, mas não precisa ficar retinho, tá? Tem que ser confortável. Sua coluna ela tem curvaturas, você precisa respeitar elas, tá? Ficar que nem uma tábua não é confortável e não vai te permitir relaxar. Vou pedir para vocês irem prestando atenção na minha voz. Vocês vão fechando os olhos e vocês vão fazendo várias coisas enquanto eu vou indicando. Isso vai desligando vocês de tudo que não seja esse momento de oração, de vibração. Eu vou pedir para você descruzar as pernas, descruzar os braços. Eu vou pedir para você sentir um relaxamento que ele vai começar lá no seu pé, lá embaixo. Vai sentindo a ponta dos dedos e o pé relaxando, o tornozelo, a panturrilha, as coxas, o quadril, as costas, os ombros, ali o trapézio, como se o ombro fosse baixando, aquela tensão fosse saindo, o pescoço. Agora na cabeça eu vou pedir especialmente para você sentir os músculos da sua face. Eles vão relaxando ali na área da bochecha, dos olhos, agora na testa. E você está relaxado, você está concentrado, você está pronto para receber um passe. Eu vou pedir agora para nesse momento você cumprimentar o seu mentor espiritual, anjo da guarda, guia, seja como você preferir, chamar ou como você conhece, mas sempre tem aí amigos que te acompanham, que te intuem, que te orientam. É só estar aberto para receber. Aquela coincidência, aquela decisão que por sorte você tomou não é sorte, tem intuição aí. Toda vez que isso vier, você agradece a Deus, agradece a esse amigo. Esse amigo vai agora captando esse fluido cósmico universal, essa substância que sempre está aí, pronta para alimentar nossos corpos mais sutis, mas às vezes os nossos pensamentos não permitem. E agora que você está calmo, está concentrado, você vai sentindo no topo de suas cabeças esse passe que vai entrando pelo seu chakra coronário, lá em cima da sua cabeça, vai chegando ao centro ali da sua cabeça, entre as orelhas, na glândula pineal, e dali parte para todos os chakras. O chakra frontal ali na testa, sente essa pulsação, o chakra laríngeo, na garganta, vai sentindo,
para o chakra cardíaco, ali no peito, você vai sentindo esse refrigério no peito, essa expansão, para o chakra gástrico. Ali vai se desfazendo todos os estresses, raiva. E essa energia vai tomando conta de todo o seu corpo, vai desfazendo aqueles acúmulos energéticos, alguma discussão, algum estresse, alguma emoção excessiva. Isso vai se desfazendo, essa energia vai circulando, seu corpo vai ficando mais leve, suas emoções vão ficando mais serenas, você vai se sentindo melhor, vai se sentindo grato. E essa gratidão expande ali seu cardíaco, sua aura. E agora a gente vai para o seu corpo mental, onde a gente vai desligando, vai desfazendo formas, miasmas, pensamentos. E a gente vai desligando você dessas situações, qualquer situação estressante. Depois você reflete sobre isso, ressignifica essas emoções, mas vai se desligando agora, que agora é a hora de receber o passe. Você agradece por esse momento e agora a gente vai tomar conta da sua casa. Eu vou pedir para você mentalizar. Enquanto eu conto, você vai mentalizando uma plataforma de aço aí no piso da sua casa. Em 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pedir agora para você mentalizar todas as laterais também em aço, subindo em 1, 2, 3, 4, 5. Se você estiver numa casa, você vai mentalizar uma cúpula. Se você estiver num apartamento, mais uma placa de aço em 1, 2, 3, 4, 5, fechando o telhado em 1, 2, 3, 4, 5. Vai ligando, vamos fazendo um portal da sua casa para o farol de Ismael e a gente vai pedindo a espiritualidade presente, aos amigos, benfeitores, se for o momento, tiver um amigo que estiver por aí e deva ser encaminhado, que vá sendo encaminhado, alimentado, bem recebido lá no farol de Ismael, para depois ser encaminhado para o local adequado. Vamos agradecendo e vamos fechando essa conexão com o farol. 1, 2, 3. E agora a gente vai limpando sua casa, vento solar, vai entrando por portas e janelas, vai limpando essas formas, esses miasmas e esses pensamentos que vão ficando, às vezes nossos, às vezes de alguma visita. Vai sendo desfeito na sala, na cozinha, nos banheiros, nos quartos, escritório, despensa, cada cantinho da sua casa. Vamos lavando as portas e janelas com água Krishna. 1, 2, 3. E agora é hora de retribuir. Você vai trazendo esses bons sentimentos, essa gratidão por esse passe, por essa limpeza, por esse atendimento, por esse suporte do mundo espiritual. Vai trazendo tudo isso para o seu cardíaco e você vai expandindo com o seu pensamento, você direciona, com a sua emoção você potencializa essa luz que hoje é branca e vai tomando conta de toda a sua casa, seu bairro, sua cidade. Vamos tomando conta de todo esse país, outros países. E agora a gente mentaliza do alto todo esse globo tomado por essa luz branca. A gente agradece, aproveita a elevação, as boas vibrações para cumprimentar a Maria, cumprimentar a Jesus, agradecer por todos os ensinamentos e pedir para que eles nos acompanhem nessa vibração que, como sempre, começa pela base desse planeta que possibilita a nossa vida, os reinos mineral, vegetal e animal. Todo respeito por vocês, a gente pede perdão e vibra muito amor por esses que possibilitam a vida nesse planeta. Vibramos agora
pelo nosso reino nominal e agora em especial por aqueles grandes tomadores de decisão desse globo que podem mudar a economia, podem impactar a saúde. Existe um karma muito pesado. Então a gente vai vibrando muito amor para que o egoísmo não seja a principal característica na hora das suas decisões. Vamos vibrando amor, benevolência, o perdão também pelas más decisões. Vibramos por todos os países, lembrando sempre Paquistão, Talibã, vibrando por aqueles outros ali, África, Ásia, que ficam em regimes fechados, por aqueles que precisam. Vamos vibrando pelo nosso país, por todos os nossos governantes. Pedimos a Ismael, todos os ministros do lado espiritual, para que se aproximem desses tomadores de decisão, presidente, prefeitos, senadores, deputados, todos esses donos de grandes empresas que geram muitos empregos. Vamos pedindo para que se aproximem, para que a gente vá saindo dessa situação. Vamos vibrando por todos esses que precisam de um sustento emocional, um sustento de saúde, um sustento financeiro. Vibramos por todos esses que precisam de um leito de hospital. Vibramos pelas equipes que os atendem, pelas equipes de limpeza. Vibramos por todas as instituições que estão aí fazendo caridade nesse momento. Pedimos uma vibração em especial pelo Farol Solidário, todos os seus trabalhadores, todos os seus atendidos. Vibramos também pelo Farol de Ismael, todos os trabalhadores, também todos os atendidos. Pedimos uma vibração especial no espaço para vibrarmos por nós mesmos aqui nessa live. E eu vou aqui vibrar por algumas pessoas em especial. Vamos vibrando por Maria Nazaré de Silva de Almeida, da rua Armando Couto Magalhães Rodrigues, 394, Vila Betânia. Vibramos por Erlene Franco de Oliveira Rigolino, internada no Hospital Lacaz, cidade de Francisco Morato. Vibramos por Josino Vilela da Silva, na rua Monsenhor João Aristides 236, bairro Vista Alegre, Cachoeira de Minas, Minas Gerais. Vibramos também por José Alegrete, hospitalizado em Presidente Prudente, São Paulo. Pela Márcia Cristina Costa, que desencarnou recentemente. Vibramos também pelo Wilson Roberto de Paula Pinto, que está aqui conosco. Receba nosso abraço, Wilson. Receba nossas melhores vibrações. Recebe isso aí no seu cardíaco. Sente essa expansão. Sente essa companhia. Vibramos também pelo Max Gerson. Não consigo ler direito, desculpa, Alzene Gomes, tem alguns nomes aqui, mas eu não consigo ler exatamente. Eu vou pedir por Silvio César Tenório, pela Ariana, pelo Léo. E eu vou pedir para vocês, pessoal, eu não consigo ver todos os nomes, mas mentalize e vibrem por qualquer um que vocês tenham aí em mente, que precise, lembrando sempre, principalmente
hoje em especial para os inimigos também. Vamos ressignificando e agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, livra-nos de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Fique com Deus, pessoal. Levem essas boas vibrações, levem a reflexão. Tenham uma ótima noite de sono. Obrigado pela companhia. Um abraço. Tchau, tchau.